avançamos para a segunda-feira, uma outra linda lição dos evangelhos, ainda no próprio evangelho de Marcos, capítulo 5 agora, capítulo seguinte. Título da lição, Seja Curada. Essa também é uma história linda, maravilhosa, que eu também já preguei tantas vezes sobre ela. E aqui a autora começa dizendo para nós imaginarmos a cena, não é? Jesus ali junto ao mar da Galileia, então as pessoas estavam ansiosas, esperando por Jesus, e ele desce do barco, todos vão ao encontro dele, o apertam, o comprimem, até que chega um maioral ali da sinagoga, Jairo, e se ajoelha diante dele e implora que Jesus possa ir até a sua casa para curar a sua menina. E Jesus, então, começa esse caminho até a casa de Jairo. E a multidão apertando, comprimindo Jesus, e de repente uma mulher que há muitos anos sofria. Interessante, a menina de Jairo tinha 12 anos, essa mulher há 12 anos sofria deste mal, de uma hemorragia, e então, tendo gastado tudo, já desesperada, sem recursos, sem cura, ela ouviu falar de Jesus, daquilo que ele já havia feito por outras pessoas, encheu-se de esperança e com as poucas forças que tinha, saiu de casa para misturar-se com aquela multidão. O aperto quase a sufocava quando ela tentava encontrar Jesus. E foi nesse momento, em desespero, que ela pensou que se eu tão somente pudesse tocar a orla do seu manto, eu ficaria curada. Então, a autora nos pergunta da lição, o que aconteceu? Que lições podemos tirar deste episódio? E ela finalmente toca o manto de Jesus, ela sente a cura imediata e Jesus parou. E quando Jesus parou, ele fez a pergunta, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Interessante que Pedro, irmãos, aqui a Bíblia não diz que foi Pedro, mas eu suponho que tenha sido Pedro, porque ele era sempre o falastrão, quem falava, disse, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem havia feito isso. Então a mulher, diz aqui o verso 33, aterrorizada, tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, amigos queridos, eu tenho pensado algumas vezes, por que Jesus quis identificar essa mulher? Será que foi para submetê-la a algum constrangimento público? Claro que não. Jesus pediu para que ela se identificasse primeiro, para que um testemunho fosse dado. E para que a bênção que ela recebesse fosse uma bênção completa, não só a bênção da saúde física, mas, sobretudo, a bênção espiritual, da cura espiritual também. E ao se identificar e contar para ela que ela teve aquele pensamento que se tão somente ela tocasse, isso era um testemunho de uma fé vigorosa. E Jesus utilizou isso como um testemunho para aquelas pessoas. E a autora nos ajuda a pensar quantas pessoas estavam ali encostando em Jesus, tocando em Jesus, mas só essa mulher foi curada. E claro, nós sabemos, irmãos, que ela não foi curada porque ela foi o toque dela no manto de Jesus, nem o manto de Jesus tinha algum poder para curar, mas foi a fé comunicada pelo Espírito Santo que se apoderou da convicção de que Jesus tinha poder para curá-la do seu mal, da sua enfermidade. Isso sim é que a curou. Interessante, irmãos, que aqui o desejado de todas as nações, uma linha só, nem vou pedir para a produção colocar, o Salvador podia fazer distinção entre o toque da fé e o contato casual da multidão descuidosa. Olha que interessante. Esse episódio, diz aqui a autora, revela o cuidado e a compaixão de Jesus pelos doentes, pelos solitários e pelos perdidos no meio da multidão. 3 grupos de pessoas. Eu fiquei pensando, será que acompanhando essa lição está alguém doente? Alguém que se sente solitário, talvez até pela própria enfermidade, pela idade, por perdas de familiares, ou pode ser que alguém seja apenas esteja perdido no meio da multidão. Veja que a autora consegue localizar 3 grupos de pessoas marginalizados, os solitários, os perdidos e aqueles que estão doentes. E ela
ainda nos ajuda a entender que aquela mulher frágil, abatida pelo sofrimento, poderia ter ficado em casa, deitada na sua cama, lamentando, entristecida com a sua sorte, mas ela saiu para encontrar Jesus. Ela tomou uma atitude, ela reagiu. Ao ouvir sobre Jesus, ela responde. Sempre a iniciativa de Deus, a nossa atitude sempre a resposta, movida pela esperança de cura e de aproximar-se de Deus. Apenas vê-lo de longe não bastava, ela tinha que tocá-la. Irmãos, a autora termina citando aqui Mateus 28, 11, 28 e 29, o doce convite de Jesus, venham a mim todos vocês. Vou pedir para a produção, esse sim, colocar a produção da forma como está aqui na lição. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. A autora resgata esse texto tão amado, tão conhecido, como um convite para cada um de nós. Você se sente solitário, está doente, perdido no meio da multidão, aceite o convite de Jesus. Eu não sei se Jesus vai fazer por você o que ele fez por aquela mulher, se ele vai curar você de sua enfermidade, se ele vai tirar você da sua solidão, ou de como você se encontra, em que estado. Eu não sei que resultados isso vai ter, mas aceite o convite de Jesus. Quando vamos a Jesus e aceitamos o seu convite, nunca permanecemos da mesma maneira. Se a cura não acontecer, ele vai te dar paciência para suportar. Se a solidão não for corrigida, ele vai te dar ânimo de seguir adiante. E aqui, no finalzinho, mais uma vez, ela relaciona o verso para memorizar, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência esperança, e a esperança não nos deixa decepcionados. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele não quer nos decepcionar. Então, estamos nós em tribulação, isso produz experiência, produz perseverança, produz esperança, e a esperança não nos decepciona. Desta maneira, com esse pensamento tão lindo, nós colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.